Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, internautas que estão conosco aqui no canal É Tempo de Oração, esse ministério Tempo de Oração e nessa programação do S519, né, a oração da madrugada. Hoje estaremos aqui fazendo uma leitura bíblica, trazendo mais uma oração para abençoar o seu dia, abençoar a sua casa. Para os novatos aqui, o meu nome é Rafael, sou de Minas Gerais, e ao meu lado aqui está o pastor Genival Lira. Pastor Genival Lira, deixar a palavra para o senhor para fazer os cumprimentos. Bom dia, Rafael. Para mim é uma honra muito grande, mais uma vez, estarmos juntos, trabalhando para o reino de Deus, junto com você. E eu espero de que todos os amigos que estão agora na madrugada, como os que vão participar depois, sejam muito abençoados através do que você vai trazer para todos nós nesta manhã. Graças a Deus. E muito bem. Eu gostaria que todos vocês ouvintes continuassem até o final da programação, para que você possa estar realizando junto conosco desse momento com Deus. Se você puder, você pode já abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta no, no livro de Hebreus, no capítulo 2. A gente vai estar lendo alguns versículos, eu vou estar trazendo algumas referências. E hoje eu gostaria de fazer até de uma forma diferente. Desde já, vocês estão, perdão aqui que a porta abre, mas se vocês estão aí é, conosco no ao vivo, vocês podem deixar sua participação no final, tá? Depois deixar aí seus comentários, acrescentar sobre o tema. E hoje eu gostaria de ler uma pergunta, né? Uma pergunta que eu vi aqui que foi feita a um pastor, eu achei bastante pertinente, né? É, nós termos a resposta dentro para nós mesmos e para responder a quem nos pedir a razão da nossa esperança. E essa expressão que eu falei é uma expressão que está na Bíblia, tá? Por que que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós trazemos a mensagem? Antes de entrar em Hebreus, capítulo 2, eu anotei aqui um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Então, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu vou estar lendo aqui para vocês. Só um momentinho. Veja só. É bom enfatizar que a gente não recebe nada para estar trazendo essa mensagem para você, porque nós temos isso pelo reino de Deus, porque Deus nos resgatou e nós damos de graça o que de graça nós recebemos. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: fala assim: porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estejam sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, a pergunta que foi feita a esse pastor foi o seguinte, e eu creio que o pastor Genival também ele vai poder contribuir bastante a respeito disso. A pergunta foi o seguinte: se Jesus é Deus, por que oramos a Deus em nome de Jesus? É uma boa pergunta, né? É interessante isso, né? A pergunta: se Jesus é Deus, por que oramos a Deus em nome de Jesus? Então, veja só, pegando aqui do livro de Hebreus, que vai ser o livro que eu vou pegar de referência, eu vou estar fazendo a introdução, mas os versículos que eu estarei lendo vai ser no capítulo 2. O capítulo 1 do livro de Hebreus, o autor faz questão de enfatizar a suficiência de Cristo. O que que é isso, a suficiência de Cristo? É enfatizar que Jesus, ele é o suficiente, ele é único. Se você ler nesse primeiro capítulo, o autor vai estar falando assim: Jesus é maior do que os anjos. Porque o autor, quando ele vai escrever que Jesus é maior do que os anjos, tem um motivo, tem um porquê. Eu entendo que naquele tempo, a, os judeus, a cultura daquela época,
eles, eles estimavam os anjos mais do que deviam. Tanto é que no Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés, ele vai resgatar o povo que está escravo no Egito. Deus entrega as leis, né, a Moisés naquela sarça, e nessa cultura, se você fazer pesquisas, os judeus vão acreditar que Deus entregou as 10 mandamentos por meio de anjo. Então, trazendo esse entendimento, muitos, né, estimavam os anjos além do que deviam. Tanto é que a gente vai ver lá em Apocalipse, quando João recebe a revelação de Deus por meio de um anjo, João, depois de ver a revelação, ele vai prostrar aos pés do anjo, e o anjo vai fazer: não faça tal coisa, eu sou conservo teu, adora a Deus. Então, Hebreus capítulo 1, o começo é falando sobre a suficiência de Cristo. Jesus é maior do que os anjos. E agora, entrando no capítulo 2 e respondendo à pergunta por que nós oramos em nome de Jesus a Deus, diz assim, versículo 2: portanto, convém-nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Eu estou lendo na Bíblia BKJ. Versículo 2: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor e nos foi confirmada por aqueles que o ouviram, Deus também lhes foi por testemunhas com sinais e maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade. Então, veja só, nós oramos a Deus em nome do Senhor Jesus, é nós entendermos o que aconteceu na origem. O ser humano se desconectou de Deus, perdeu a conexão com Deus. O ser humano desobedeceu a Deus e ficou um relacionamento quebrado. Para restabelecer esse relacionamento entre Deus e o homem, foi necessário que Deus fizesse um sacrifício que, desde o Antigo Testamento, apontava que o povo, o sumo sacerdote, ele devia levar aquele sacrifício para que o povo se aproximasse de Deus. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos que Jesus cumpriu esse papel do sacrifício perfeito. Ele cumpriu o papel de sumo sacerdote, profeta. Então, o que aconteceu? Por meio disso, Jesus ele restabeleceu a conexão que estava perdida com Deus. Deus ele estava e está irado com a humanidade. Então, o que Jesus fez? Ele, no ato do seu sacrifício, ele restabelece a conexão com Deus. Por isso que Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Porque não há possibilidade que o homem se aproxime de Deus se não for por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Então, ali, o Senhor Jesus na cruz, ele restabeleceu essa conexão com Deus. Pastor Genival, o senhor gostaria de complementar alguma coisa? Sim, Rafael. É, esse, essa pergunta aí, ela vai gerar polêmica, né? Porque é a partir daí que vem a discussão sobre o trinitarianismo, a Santíssima Trindade. Eu tenho aqui, dentro da playlist, um estudo que eu fiz sobre a doutrina da Santíssima Trindade. E ali eu venho trazendo os atributos do Pai, os atributos do Filho, os atributos do Espírito Santo. E esses atributos dessa pesquisa que eu fiz e desse estudo foi com base no trinitarianismo. Uma pessoa trinitarianista, e tem os unicistas.
Que esse pensamento aí, ele nasce justamente desses unicistas. Se o Pai, se Jesus é o Pai, é Deus, ele estava falando com ele mesmo. E é bem complexo, Rafael, bem complexo, muito complexo. É uma profundidade de estudo de que eu não tomo partido. Eu não tomo partido também. Se alguém vem me pergunta e diz, mas você é trinitarianista ou unicista? Ou bi, que fica ao meio, né? E cada um tem sua explicação. Não vou entrar aqui em detalhe por causa do assunto, para não sair do assunto. E eu não tomo partido se sou unicista ou se sou trinitarianismo. Porque os muçulmanos e os religiosos das religiões judaicas, eles são radicais quando se trata dessa pesquisa, desse ensino, porque eles têm o Senhor Jesus como um profeta, eles têm o Senhor Jesus como um mensageiro, mas eles não têm o Senhor Jesus como fazendo parte da divindade, certo? Então, e é daí que surge essa divergência, essas discussões teológicas. Quando eles vêm perseguir os cristãos ou perseguir todos aqueles que têm Cristo como da divindade, é porque eles fazem parte justamente dessa doutrina ortodoxa de que não pode adorar, não pode ter outros deuses, certo? E aí eles têm a gente como pecador. E baseado na lei tem que ser decapitado, tem que ser apedrejado, tem que ser punido. Baseado na lei que eles seguem aquela lei da Torá do tempo de Moisés. E você vê que vai longe isso aí. E eu procuro lidar com essa situação da seguinte forma: quantas vezes eu falo comigo mesmo? Quantas vezes eu sou corpo, alma e espírito? E quantas vezes eu fico falando comigo mesmo? Quantas vezes eu digo, não, Genival, segura a onda. Não, senhor, você não vai fazer isso. Eu lembro de uma vez que eu saí com uma barra de ferro na hora da raiva lá do pavio curto, eu saí e eu falei, é claro que o Espírito Santo me conduzindo, me ajudando, mas não, você volta para o seu carro, segura a onda, morde na língua, e a gente fala com a gente mesmo, porque nós somos corpo, alma e espírito. No caso de Jesus, que faz parte da divindade, que dentro da doutrina do trinitarianismo tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, são três pessoas? São duas pessoas? Como que é isso? Então, eu já venho entender de que é Deus Pai e Deus Filho que a Bíblia apresenta. E o Espírito de Deus que pairava por sobre as águas, que está desde o início, e por isso que ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, usando a terceira pessoa. Daí a gente entende de que essa divindade, ela é muito parecida comigo, humano. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, quer dizer, ele é Deus Pai, Deus Filho, e tem o Espírito Santo, a atuação do Espírito dele. Eu sou corpo e alma, mas também tem o meu lado espiritual, aonde o Espírito Santo apossa, conduz, e quando eu sou espiritualizado, evangelizado, é o Espírito Santo que conduz. Quem não é evangelizado não nasceu ainda do Espírito, então ele é conduzido pela a vida, o mundo normal, as consequências normais. Quando ele é nascido de Deus, então ele é e deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. Então eu sou corpo e alma evangelizado, espiritualizado, conduzido pelo Espírito Santo. Entende? Então, assim eu trago Jesus aqui, que é o próprio Deus, 100% humano, teve pai espiritual, teve não, tem o pai espiritual dentro da divindade, mas não teve pai dentro da humanidade. Teve mãe dentro da humanidade, mas não teve mãe na divindade.
Então, é o mesmo Deus, conforme João ele explica, e ele começa já no capítulo 1, que era o Verbo, que o Verbo se fez carne, e ali o capítulo 1 de João vem trazendo melhor sobre isso. Então, a resposta que eu daria e que dou dentro dessa pergunta, Rafael, de que quando você está conversando com você mesmo, você está falando com quem? Porque tem momento que você está falando com Deus. Se você é espiritualizado, você nasceu da água, do espírito, é espiritual, então você está falando com Deus. Então, a oração leva você para o mundo de Deus. Quando você começa a orar, então você sai do território humano e entra num território divino. Então, você está falando com Deus. Mas e quando você não está falando com Deus, está falando consigo mesmo? E eu falava consigo mesmo, não vou, ou vou, ou vou parar. Então, é assim que eu entendo. Eu não sei se eu estou conseguindo colaborar com você. Sim, pastor, claro. Como o senhor disse, né, um assunto que gera polêmica, né, pela complexibilidade, né, porque tem muitas coisas que realmente são complexas, mas ficou muito claro mesmo. Mas eu quis, né, partindo desse princípio de que Jesus é o Filho de Deus, como nós lemos aqui, em Hebreus 1, né, o autor quis enfatizar a suficiência de Cristo, que Cristo é maior do que os anjos. A mensagem que eu creio que deve ser focada aqui agora no momento é sobre a grande salvação e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Veja só, vamos agora passar para o versículo e nós iremos complementar. Veja só, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. O que o autor quis dizer nesse verso? Que convém nos atentar com mais zelosa atenção. Ontem, quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando, eu devo ter uma atenção cuidadosa, mais que cuidadosa, das coisas que temos ouvido. E o que nós temos ouvido? Eu fiquei pensando, eu lembrei de Atos, que logo após quando Cristo ele é elevado aos céus, qual é a pregação dos apóstolos? A pregação é que Deus fez de Jesus o Cristo e o Messias, o Salvador, e que o povo tinha matado esse Jesus, mas Deus tinha ressuscitado ele e fez com que ele assentasse no trono da majestade, como diz aqui em próprio Hebreus, no versículo, capítulo 1, 3, que diz assim, o qual, tendo resplendor de sua glória, é a imagem expressa de sua pessoa, falando de Cristo. Cristo é o resplendor da glória de Deus e a imagem expressa de sua pessoa. E Deus sustenta nele todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Então, essas são as coisas que nós temos ouvido, que Deus enviou Jesus, porque nós não queremos, com essa pergunta, gerar confusão, de maneira nenhuma. Nós queremos aqui focar no que é essencial para a nossa salvação. E o que é essencial, que eu entendo para a nossa salvação, é isso, que Deus enviou o seu Filho Jesus e o fez, ele, Cristo e Messias. Aquele Messias que desde os tempos antigos Deus havia profetizado, né, tinha falado aos patriarcas através dos profetas, esse é o enviado de Deus, esse é o salvador da humanidade. Esse é o que estabelecerá o seu reino na sua volta. Então, nós devemos atentar com muita atenção a isso que nós temos ouvido, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E eu vejo que eu não fico acompanhando várias denominações, mas eu vejo que muito isso no cristianismo contemporâneo tem se perdido.
o fato da ressurreição de Jesus Cristo, da supremacia do Senhor Jesus, do trabalho de Deus, que o trabalho de Deus o cerne da Bíblia é esse, que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha vida com Deus, seja reconectado com Deus, partindo do princípio que o homem caiu, o homem está desconectado com Deus. Nós não devemos colocar a culpa em Deus por causa das maldades dos homens, porque isso é consequência do próprio pecado da humanidade. Mas sabendo que Deus enviou o seu Filho para resgatar, para fazer uma nova criação. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que nós conseguimos lembrar de Gênesis. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós vemos o seguinte: Deus, no princípio, criou Adão. O primeiro homem fez ele governar sobre o mundo. Em Cristo, Deus enviou o seu Filho que encarnou, e através dele Deus fez um novo homem e formando uma nova humanidade, uma nova criação que governará no retorno do Senhor Jesus, que ele governará fazendo os novos céus e novas terras que estão prometidos. Então, essa eu creio que é o fundamento que nós não podemos, como o autor aqui da carta de Hebreus diz, nós não podemos deixar de atentar para isso com cuidado e não deixar isso escapar da nossa mente. Escapar, como diz aqui, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Por quê? Existe o risco de escapar da nossa vista diante de um mundo que nós vivemos, que é entretenimento, são distrações, são várias mensagens que são dadas, e muitas das mensagens estão tirando o foco do propósito do Evangelho. Tem usado de barganhas, eu não vou citar nome de nada, mas tem, de certa forma, isso tem feito com o coração de muitos se distanciar do amor de Deus, da mensagem central do Evangelho. E para concluir, para a gente fazer a oração, ele diz assim: porque se a palavra. Agora vem uma palavra de advertência. Porque se a palavra dita pelos anjos for inflexível, essa palavra dita pelos anjos, eu entendo o seguinte: vem parte do princípio que Deus, quando entregou a Moisés a, os 10 mandamentos, foi através de anjos. Então, ele está dizendo aqui, se essas palavras aqui que foi dada por anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência contra aquela lei recebeu sua justa retribuição, como nós que escaparemos se negligenciarmos a grande salvação, que é a mensagem da boa nova, que é da nova aliança? Se aquela mensagem entregue por anjos teve a sua justa retribuição para quem desobedeceu, para quem negligenciou, quanto mais a nós que temos conhecido essa mensagem da grande salvação de Deus através de Cristo. Então, e ele conclui dizendo que ela primeiramente foi proclamada pelo próprio Senhor, o próprio Senhor, e foi confirmada por aqueles que ouviram, primeiramente os discípulos e o apóstolo, e teve Deus por testemunha, fazendo sinais e maravilhas com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Então, que nessa manhã, que nessa madrugada, nós venhamos aproximar o nosso coração, se o nosso coração está distante dessa mensagem do amor de Deus, da graça de Deus, de ter enviado o seu Filho para nos reconciliar com o Pai. Se nosso coração está distante, que nós venhamos nos arrepender e nos aproximar de Deus. Venhamos exaltar Cristo em nossas vidas, obedecendo os seus mandamentos, porque ele diz: aquele que me ama são os que obedecem a minha palavra. Para concluir, né, eu vou ler Isaías 53:5, vai ser bem breve, vou dar duas referências aqui, e a gente vai fazer a oração. Isaías 53, versículo 5, fala assim, ó. Então, não tenho muito esse costume de estar na vídeo e trazer a meditação. Normalmente eu gravo, né? Então, acontece. Isaías 53:5 fala assim, ó.
4 e 5. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Então, olha que maravilhoso é isso. A paz que hoje nós temos com Deus, você tem com Deus, sabe, o preço que isso custou, custou isso daqui, ó. Cristo ser esmagado por causa da, ele foi esmagado pelas nossas transgressões, para que hoje nós tivemos paz com Deus, hoje nós podemos orar a Deus. Foi por causa do que Cristo Jesus fez naquela cruz. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Amém? Então, com isso em mente, eu convido vocês a orarem junto comigo nesses minutos que agora nós temos. Eu vou pedir também ao pastor Genival para concluir a oração, tá bom? Se você pode, procure o seu cantinho, abra o seu coração para Deus, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento, nós queremos agradecer ao Senhor por essa mensagem, agradecer pela vida do Rafael Mendes, ó Deus, que todas as sextas-feiras está aqui trazendo uma palavra, todas as sextas-feiras está aqui trazendo uma mensagem, um ensinamento. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida dele, da esposa dele, da família dele. E assim como eu estou pedindo por ele, eu estou pedindo pela dona Zélia Sacramento, pela dona Zélia, pela dona Cátia Virgínia, pelo Sidney Marques, pelo Sidney Andrade, o Sidney aqui da cidade de Itabirito, te pedindo pelo Rodrigo Rodrigues, David Rodrigues, pela sua filhinha que nasceu, te pedindo a Deus por tanta gente que eu tenho nomes aqui nos meus contatos, meus amigos, pedindo ao Senhor por cada pessoa que está inscrita nesse canal, por cada pessoa, meu Deus, que está participando aqui conosco, talvez nem seja inscrita ainda, não acompanha a gente aqui na vinda de Cristo, não estão seguindo Jesus ainda, pessoas de outras denominações. Senhor, nós pedimos por todas essas pessoas que o Senhor lhe dê conhecimento, lhe dê entendimento, lhe dê capacidade, Pai, para entender tudo isso aí e obedecer, Senhor. Porque a pergunta é essa que foi feita: como que Jesus orava a si mesmo? Enquanto que Jesus ele estava orando para ele mesmo, falando com ele mesmo, e são pessoas que não têm entendimento sobre a divindade do Senhor. Não sabem que o Senhor é Deus Pai, Deus Filho, e tem a atuação do Espírito do Senhor nas obras desde o início da criação. E nesse mundo complexo, nesse mundo, meu Deus, nesse assunto que são mistérios, que não cabe a nós, que não é revelado a nós, mas aquilo que é revelado para nós, que a gente consegue entender, é para a nossa salvação, é para a gente ir para a eternidade e entendermos tudo depois. Senhor, eu quero te pedir por esse dia de sexta-feira, que seja um dia de paz, de amor, de alegria, final de semana para essa pessoa, Pai, ela que está saindo agora para o trabalho, ou essa pessoa que está assistindo em outro horário, que ela seja muito abençoada junto com a sua família. Essa é minha oração, Senhor, e eu passo para o Rafael continuar orando, porque nós estamos nesse mesmo propósito, nesse canal de oração. Meu Deus, em concordância com o que o teu servo orou, meu Pai, eu também te peço em nome do Senhor Jesus, eu gostaria, meu Pai, de fazer da, dessa mensagem a minha oração, que eu me lembrei quando o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Efésios, diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejamos fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior,
para que o Cristo habite no nosso coração pela fé, a fim de que estarmos enraigados e fundados no amor, possamos ser capazes de compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a profundidade e a altura e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Ó meu Pai, seja ao Senhor toda a glória. Eu faço dessa mensagem a minha oração e por todos os ouvintes. Em nome de Jesus, graças a Deus e diga amém. Escreva aí nos comentários aí, faça sua participação. Você fique à vontade, né, para complementar, né, através da sua participação. E eu gostaria de agradecer a todos, né, que ficaram aqui até o final, né, que ouviram a mensagem, né, novamente, eu convido vocês a deixar sua participação, seu like, né, a contribuir aqui com o Ministério Tempo de Oração, com esse canal, para que as mensagens que são entregues aqui todo dia por um servo de Deus cheguem a mais pessoas, né? Todos os dias nesse canal são dadas mensagens, feitas orações, os 3 horários do dia. Então, fica aqui o meu agradecimento também ao pastor Genival pela oportunidade. Deus abençoe a todos e eu passo para o Senhor, pastor Genival. Muito obrigado, Rafael. Como eu já falei, é uma honra. Você sabe de que desde quando você se interessou em estudar a Bíblia, você se tornou bem-vindo aqui ao lado de Cristo no meu coração. E, e eu estou buscando outros Rafaels, estudantes, inclusive vocês que querem estudar a Bíblia, comecem estudando sobre essa palavra. Guarda essas palavras aí, escreve aí nos comentários essa palavra criacionalista e evolucionista. Criacionalista versus evolucionistas. Escreve essa palavra aí, estuda sobre isso para você entender. Você vai entender que foi assim que eu comecei, para entender o início, o meio, o fim, tá? E depois, quando você escrever essa palavra aí, criacionalista e evolucionista, e você entender, aí você vai começar estudando sobre o monoteísmo. Monoteísmo. Quem são os monoteístas cristãos? Os monoteístas judaicos, muçulmanos, e o entendimento deles. Estuda sobre isso. Politeísmo nem precisa você estudar, porque o politeísmo eu já digo para você agora. Politeísmo são pessoas que têm crença que adora muitos deuses, outros deuses, mais de um deus, já é politeísta. Mas dentro dessa linha monoteísta, desse viés monoteísta, se você estudar e aprender, você vai se enriquecer no entendimento. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau, Rafael. Tchau, tchau.